Olá, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou o professor Alan, estou aqui para apresentar para vocês o mais novo curso aqui do canal, agora sobre linguagem de programação em Python. Quero apresentar para vocês nessa primeira aula um pouco do contexto histórico da linguagem de programação Python e alguns insights. Então, eu espero que vocês aproveitem o curso e vamos aqui à aula. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos começar aqui um pouco a falar sobre o contexto histórico e uma introdução inicial aí à linguagem de programação em Python, tá certo? Então, aqui nós temos que o Python, né, ele é uma linguagem de programação versátil e intuitiva que conquistou o mundo da tecnologia aí. Então, nos últimos anos aí tem se falado muito na parte de Big Data, inteligência artificial, machine learning, né, o aprendizado de máquina. Então, essa parte de programação em Python, ela ficou muito em evidência. Com uma sintaxe elegante e clara, o Python permite que desenvolvedores de todos os níveis criem soluções inovadoras e eficientes em diversas áreas, desde a aplicação para a web, por exemplo, até a análise de dados. Então, essa parte aqui de diversificação aqui em diversas áreas que nós temos na parte de programação, o Python ele ganhou adeptos no mundo inteiro. Um pouquinho sobre o histórico da linguagem, né? Ela começou ali no início dos anos 90. O Python foi criado aí pelo holandês Guido van Rossum, um programador aí holandês, com o objetivo de ser uma linguagem simples e fácil aí de aprendizagem. Então, a partir dos anos 90, é que nós temos aí a criação da linguagem. Mais precisamente no ano de 1991, né, a primeira versão pública do Python é então lançada, atraindo rapidamente a atenção da comunidade de desenvolvedores. E atualmente, né, o Python se tornou uma das linguagens de programação mais populares do mundo, com uma comunidade ativa e em constante aí, expansão. Então, nós temos aí essa popularidade hoje em dia do Python em função, né, das diversas áreas de aplicação que nós temos aí da linguagem, conforme eu comentei inicialmente. As características e os benefícios aí da linguagem em Python, né? Nós temos que ela é uma linguagem simples, já que o Python possui uma sintaxe limpa e fácil de leitura, facilitando então aí a escrita e compreensão do código. Então, essa aí é uma das principais características que nós temos aí do Python, que é a sintaxe simples. Outra coisa é com relação a ser uma linguagem multiparadigma, né? Já que o Python ele suporta diferentes paradigmas de programação, como a programação orientada a objetos, por exemplo, funcional e procedural. Obviamente que o Python ele é uma linguagem orientada a objetos, né? Mas tem algumas características como linguagem funcional e procedural. Então, essa se torna aí uma outra característica da linguagem ser uma linguagem multiparadigma. A versatilidade, né, já que o Python ele pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, desde desenvolvimento web, como eu falei anteriormente, então aplicações na web, várias empresas utilizam o Python na sua essência, até, por exemplo, a parte de análise de dados, tá certo? E a parte também de aprendizagem de máquina, que é o machine learning. Então, veja que é uma linguagem bastante versátil aí, o Python, que possui como característica aí essas três situações: sintaxe simples, multiparadigma e tem uma versatilidade. As aplicações e áreas de utilização do Python, como eu falei inicialmente, né, desenvolvimento web. O Python é uma escolha popular para a criação de aplicações web robustas, escaláveis, gramas a frameworks como o Django e o Flask. Então, aqui nós podemos citar, né, o exemplo aí dessas aplicações aí na web. Então, é
muito útil aí a parte de aplicação web do Python. Então, para quem gosta de trabalhar na web, sem dúvida o Python se torna uma linguagem essencial. A parte também de ciência de dados, onde nós temos aqui a parte com bibliotecas poderosas, como a biblioteca NumPy, onde nós podemos trabalhar a parte de dados numéricos e assim por diante, o Pandas, o Matplotlib, por exemplo, para fazer criação de gráficos. Então, o Python ele se destaca aí nessa parte de análise de dados e aprendizagem de máquina, conforme eu falei ali anteriormente. Automação de tarefas, por exemplo, né? Então, o Python ele é uma ótima opção para automatizar processos e tarefas rotineiras, como, por exemplo, envio de e-mails diários ou semanais. Então, dá para fazer automação fazendo a utilização da linguagem Python, tornando os fluxos de trabalho mais eficientes. Então, você pode, né, tirar aí o trabalho de uma pessoa, por exemplo, ficar mandando e-mail, e aí o próprio Python fazer essa automatização aí de processos com tarefas rotineiras aí diariamente, assim por diante. A parte também de inteligência artificial, né, já que o Python é amplamente utilizado no desenvolvimento de soluções de IA, com bibliotecas como, por exemplo, a biblioteca TensorFlow, PyTorch e assim por diante, né? Então, dá para trabalhar essa parte de inteligência artificial e talvez aqui seria um dos principais pontos onde a linguagem de programação Python ganhou bastante notoriedade aí na parte científica e para quem trabalha com programação aí em geral. E agora, por fim, aqui, falar um pouquinho sobre a parte de instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento. Inicialmente, nós temos que fazer aí o download, né, baixar o Python no computador, tá certo? Então, nós vamos fazer isso na próxima aula, onde nós vamos acessar aí o site oficial do Python e fazer o download das diversas versões que nós temos aí, né? A versão mais recente, obviamente, que nós vamos fazer aí o download. Uma segunda situação a parte de instalação do Python aqui é que nós vamos seguir aqui as instruções de instalação de acordo com o seu sistema operacional, e aqui abre um parênteses, porque a depender do seu sistema operacional, nós temos uma pequena diferenciação aí na instalação, mas o processo é bem simples. Para você que utiliza sistema Windows, Linux ou macOS, por exemplo, nós podemos fazer aqui videoaulas de demonstração para cada uma desses sistemas operacional aí, a depender do que você utiliza. Obviamente que a maioria dos usuários aí utiliza o Windows, então nós vamos fazer aqui no curso a utilização do Windows, mas posso demonstrar aí também para vocês aí no Linux e no macOS como podemos fazer a instalação aqui do Python nessas outras linguagens. E por último, não menos importante aqui também, nós vamos fazer aí a utilização de uma IDE, onde nós vamos fazer a instalação, por exemplo, de um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Essa sigla IDE aí vem das iniciais em inglês, Integrated Development Environment. Então, a tradução aqui para o português de ambiente de desenvolvimento integrado, como, por exemplo, uma das mais conhecidas e que eu gosto bastante, que é o PyCharm, da JetBrains, ou também o Visual Studio aqui da Microsoft, o Visual Studio Code que nós temos aí, etc. Então, a depender aí do que você estiver acostumado também, pode ter outros tipos de IDE aí para poder fazer a utilização da programação em Python. Então, na próxima aula aí, nós já vamos fazer aí a instalação de todos esses ambientes, desde a instalação do Python e a escolha de uma dessas IDEs aí para fazer a utilização da linguagem. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui da primeira aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês aí um pouco do contexto histórico e alguns insights da linguagem Python.
Nas próximas aulas eu irei apresentar para vocês aí como fazer a configuração do ambiente Python no sistema operacional que você utiliza. Vamos fazer aí tanto para o sistema Windows quanto o sistema operacional Linux e também no macOS, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais.